Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Renan e vamos dar início agora à palestra de tema Yoga e Mandalas na aprendizagem infantil. E para começar essa palestra de hoje, eu gostaria de fazer com vocês que vocês me acompanhassem numa introspecção breve. O que é uma introspecção breve? É um centramento, é um foco na mente, para a gente sair um pouco de tudo que a gente estava fazendo antes de chegar aqui e ficar mais inteiro, mais presente, para conseguir acompanhar essa palestra da melhor maneira possível, tudo bem? Então, a coisa de 2 minutos, gostaria que vocês me acompanhassem. Primeiro, vamos procurando uma postura confortável, se assentar confortavelmente na cadeira. Isso, aí pode ir fechando um pouco os olhos. Levando a atenção na sua respiração nesse momento. Sem querer que nada fosse diferente do que é, simplesmente se observando e se aceitando. Você vai deixar para trás tudo que você fez antes de chegar aqui. Você vai deixar de lado tudo que você vai fazer depois de sair daqui. Para ficar tão somente no momento presente, aqui e agora. E aí, agora tome uma respiração mais profunda, sem precisar forçar tanto, só enchendo o peito de ar. E aí, retendo esse ar por 2 a 3 segundos. E soltando pelas narinas novamente. E aí, respire normalmente mais algumas vezes, se observando. E vá aos poucos abrindo o campo de visão, retornando e abrindo os olhos. Tudo bem? Então, nossa palestra de hoje ela vai ser dividida em 2 partes, em 2 tempos. Num primeiro momento eu vou falar sobre yoga, e vou falar sobre yoga na perspectiva prática e na perspectiva teórica. No segundo momento nós vamos falar sobre as mandalas. Então, para quem não conhece tanto de mandalas ou conhece só superficialmente, eu vou dar uma aprofundada, uma leve aprofundada no que significa construir, no que significa fazer e como ela age na pessoa, entenderam? E aí, para esse momento, eu queria que vocês fizessem uma coisa agora. Pega uma folha e um lápis, por favor. Por quê? Porque a gente vai passar por vários assuntos, vários temas importantes. Eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas, anotassem as questões que viessem com vocês. E aí você entra lá no meu Instagram, me segue lá, Almas Irmãs, e aí me faz qualquer pergunta, me faz qualquer dúvida, me faz qualquer sugestão, porque vai ser um prazer interagir com vocês. Então faz esse favor agora, rapidinho, vai ali, pega um lápis e uma folha, e deixa aí do lado, deixa no canto, vou anotar de repente um nome, anotar uma postura. Vocês vão ver tudo isso em seguida. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Bom, começando então nossa palestra, eu gostaria de contar uma história minha, uma história pessoal minha, que aconteceu mais ou menos em 2002. Em 2002, nessa época, não tinha internet direito, ou tinha uma internet muito ruim que ninguém usava, não tinha, por consequência, redes sociais, não tinha WhatsApp, mal tinha celular, para vocês terem ideia. Celular era luxo. Então, eu estava conversando, um meio que a gente usava muito para conversar era o telefone. E eu estava no telefone com um amigo meu conversando, não lembro que tema, um amigo de sala, não lembro que tema especificamente a gente estava falando, mas de repente, no meio do assunto, ele parou para mim e falou assim: Renan, você é um crianção. E aí a gente fez uns segundos de silêncio, assim, um pouco constrangedor. Eu fiquei pensando, um crianção? Mas como assim? Eu sou um crianção? Por que eu sou um crianção? O que significa ser um crianção? E fiquei com essa história na cabeça. E aí eu fui resgatar ela hoje, por quê? Porque eu estava pensando assim, nossa, quando eu fui convidado para fazer essa palestra, né, eu estava elaborando o tema dela, Yoga e Mandalas
na aprendizagem infantil. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou a melhor pessoa para falar sobre aprendizagem infantil? Será que eu consigo trazer um conteúdo legal para as pessoas sobre aprendizagem infantil? E aí eu resgatei essa história e pensei, por que não? Quem melhor que um crianção para falar sobre aprendizagem infantil, não é mesmo? Quem melhor que um próprio crianção para falar sobre aprendizagem infantil? Era essa a historinha que eu queria contar. E aproveitando, eu queria fazer um pequeno convite para vocês. Por favor, nesse momento, tragam um crianção de vocês para essa palestra hoje, que a gente vai trabalhar muito. Traz essa criança interior, resgata essa criança interior dentro de você, que a gente vai fazer um trabalho legal nessa palestra que eu preparei com tanto cuidado, com tanto carinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tudo bem? E agora eu gostaria de fazer uma mini biografia minha para vocês entenderem mais ou menos de onde eu vim, com que propriedade eu falo para vocês. Então, meu caminho espiritual ele começou mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos de idade, que foi quando minha mãe ela me levava, ela espírita na época, ela me levava para o evangelho, para ser evangelizado dentro do espiritismo. E era um lugar que me dava muito conforto, muita paz, e então por isso eu ia e ela me levava. E eu também, quando criança e adolescente, estudei no Colégio Logosófico. E assim, eu era uma criança que tinha muito, eu era uma criança muito espontânea, eu era uma criança muito divertida, eu era uma criança muito extrovertida, mas ao mesmo tempo eu era uma criança que tinha muitas questões, muitos medos, muitas dúvidas. E eu estudava no Logosófico. E lá, por volta de 2002, novamente, tinha um setor de estudos, chamado Setor de Adolescentes, que eu, por conta própria, por espontaneidade própria, resolvi participar. E aí eu comecei a sanar bem devagarzinho algumas questões, comecei a entrar em contato mais com questões que, para mim, eram um paradigma, assim, que eu precisava de ter elas sanadas. Então, nesse setor de adolescentes, eu comecei, então, um pouco a sanar essas questões. E aí a gente dá um pulo de 2002 para 2012. O que aconteceu em 2012? Em 2012 eu acabei conhecendo a yoga. Conheci o yoga e paralelamente entrei no meu curso, na minha graduação de psicologia. E aí minhas ferramentas de autoconhecimento se apuraram e se aguçaram enormemente. Assim. Eu me deparei com ferramentas que antes eu não tinha, não conseguia, por isso lidar com algumas questões que eu precisava. E aí, assim, a yoga eu continuo até hoje, sou professor, me formei num curso de 2 anos com o meu professor Mário Reinert lá em São Paulo, e paralelamente, novamente, me formei em psicologia, a minha graduação, e também encontrei um professor muito querido chamado Louis Rich, gostaria aqui de enfatizar isso, que me deu muito conteúdo e muita bagagem para eu passar adiante. Assim. Através dele eu descobri que todo esse conteúdo que eu tinha, que eu carregava desde os 6 anos, eu podia compartilhar com as pessoas e eu tinha muita coisa para falar, muita coisa legal para ser compartilhada. Ok? Então é essa minha pequena biografia que eu queria deixar aqui, só para vocês entenderem mais ou menos alguns pontos do meu caminho espiritual, vamos dizer assim. E aí agora a gente vai entrar na yoga, especificamente na yoga. Quando eu comecei a elaborar essa palestra, me veio de cara, assim, eu ia falar sobre yoga, meu Deus, me veio de cara uma pergunta. E a pergunta foi assim, como acessar a criança? Fiquei com essa pergunta na cabeça, porque a gente está falando de trabalho, aprendizagem infantil, né? Então veio na minha cabeça, como acessar a criança? E uma resposta até rápida veio. Não gostei muito dela, achei meio convencional, não me satisfez, mas a resposta veio, e a resposta foi, você precisa falar a língua dela. Você precisa falar a língua da criança. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, pensando, poxa, eu preciso falar a língua da criança, mas como assim? O que significa falar a língua da criança? Por que eu tenho que falar a língua dela? Não sei, não me satisfez. E aí eu continuei com a pergunta, como acessar a criança num trabalho desses? E aí uma outra resposta veio, essa mais sólida e que me satisfez muito mais. A resposta veio assim, você precisa ser verdadeiro. Você precisa viver aquilo que você faz. Porque a criança ela sabe quem é verdadeiro e quem está simplesmente reproduzindo um conteúdo, entende?
Por mais lindo e belo que seja esse conteúdo, a criança sabe quem está lá sendo verdadeiro e que está reproduzindo um conteúdo. E quanto mais você é verdadeiro, quanto mais você vive aquilo que você faz, mais você ganha do chamado magnetismo pessoal. E aí sua fala vem carregada de uma verdade, sua ação vem carregada de uma verdade. E aquilo reflete na criança de um jeito que, nossa, imagina para ela fazer um trabalho desse, ela começa a trabalhar em outros níveis, quando ela sente a verdade refletida dentro dela. Entenderam? Esse ponto, assim, eu achei ele essencial. Essa pergunta e essa resposta, achei exemplar para começar a palestra com elas. E tem uma outra pergunta bem semelhante, mas ligeiramente diferente, que eu gostaria de fazer nesse momento também. Além de como acessar a criança, eu gostaria de falar sobre como se portar perante uma criança, como abordar uma criança. Porque o que acontece? O adulto, muitas vezes, ele se esquece de que ele já foi criança. Não sei por que isso acontece, mas o adulto ele se esquece que ele já foi criança. E da mesma forma, a criança, eu gosto de falar, olha só, muito importante isso agora, a criança como um futuro adulto maduro. Eu gosto muito de abordar a criança dessa forma, como se ela fosse, em potencial, um futuro adulto maduro. Porque se você aborda uma criança achando que ela não vai crescer, que ela não vai passar pela adultez dela, fica um pouco errada essa abordagem. E assim, imagina um adulto desses, lembrando dos trabalhos que foram feitos, lembrando que foi criança, lembrando das atividades de yoga, de mandala, imagina só que foram feitas com ela. Esse adulto, ele dificilmente vai desvirtuar, eu penso assim, para um caminho errado, porque ele vai lembrar de caminhos mais bonitos que ele já fez antes, ele vai falar, não preciso seguir por aqui, tem um caminho mais rico para mim, tem um caminho mais legal para mim. Então, isso para mim é primoroso, assim, como acessar a criança e como se portar perante ela. Lembre desses dois pontos, pessoal, por favor. Lembra bem desses dois pontos. E como a gente está falando de yoga, agora eu vou entrar mais especificamente na questão postural dela, na questão prática da yoga. E a gente vai falar sobre as posturas. E atenção, por que aqui, ó, que não é pose ou posição, e sim postura. Muito simplesmente porque é algo externo, a postura é algo externo que também reflete e muito no interno. E a ponte para esses dois se chama auto-observação, se chama o voltar-se para si, entenderam? Então a criança a todo instante ela vai entrar numa postura e aquilo com certeza reverbera dentro dela de uma maneira única. Por quê? A postura ela é a expressão do espírito da criança, ela é a expressão do ser da criança, da essência da criança. Então a gente nunca vai falar posição ou pose, porque não é algo necessariamente bidimensional. É uma ponte que te leva lá para o interno, lá para o interno. A criança, por exemplo, vai estar numa postura do guerreiro, e o guerreiro não vai ser só um guerreiro externo, que você vê uma postura específica. Ela está sendo um guerreiro interno também, porque ela está se trabalhando, porque ela está ali disposta a se autoconhecer. Tudo bem? Legal esse ponto para vocês, hein, pessoal? Muita atenção nisso. Só trouxe ponto legal para vocês, só trouxe pontos legais para vocês aqui hoje. E a gente vai falar agora da questão, dentro das aulas, possui uma questão que se chama regras e limites. A criança ela vai ter que aprender a lidar a todo tempo com regras e limites. Às vezes ela vai querer extravasar uma energia, às vezes ela vai querer ficar mais na dela, mas a todo instante ela vai ser convidada a se atentar para as regras e limites. E para falar de regras e limites, a gente tem que falar de 4 pilares básicos dentro do yoga. E esses 4 pilares básicos dentro do yoga que eu pratico são, primeiramente, uma respiração específica, que a gente vai fazer, chamada respiração Ujjayi. Segundo ponto, sincronia dos movimentos com a respiração, todo instante. Terceiro ponto, foco no seu olhar, todo instante focado no olhar. E quinto ponto, consciência dos bandhas. O que são os bandhas? Os bandhas são feixes energéticos, convergência de energia, que você acessa para melhor distribuir essa energia e conseguir melhor aproveitar a sua própria energia. Então, falando de regras e limites, os 4 pilares básicos da yoga estarão a todo tempo dentro dessas regras e limites. Porque a criança ela vai entrar em posturas e vai ter que lembrar desses 4 pontos a todo instante.
Ela nunca vai entrar numa postura com a cabeça perdida, ou de qualquer jeito, ou sem postura. Ela vai entrar sempre pensando nesses 4 pilares básicos, ok? E outros 2 pontos que eu acho legal de comentar são sustentação da atenção e estimulação da memória. Tudo bem? A sustentação da atenção ela vai ocorrer a todo instante também, porque quando a criança entra nas posturas, ela vai ter que sustentar aquela postura, por exemplo, por 5 respirações. Ela vai ter que sustentar essa atenção por 5 respirações. E ela vai ficar lá a todo instante atenta. É isso que vai trazer solidez para a postura dela, vai trazer firmeza. A gente fala sempre num equilíbrio entre firmeza e conforto. A sustentação da atenção, as respirações vão trazer firmeza para a prática da criança. Sempre firmeza, para que o trabalho comece a ser feito, para que a terapia, a gente vai falar isso mais para frente, a terapia do yoga seja acessada. Ok? E o 4º ponto, estimulação da memória. A gente vai falar de estimulação da memória como? A nossa prática ela segue uma sequência específica de asanas, de posturas, e de movimentos e de atividades que a gente vai fazer ao longo da nossa aula. Não só asanas, mas a gente vai fazer outras atividades como a mandala. Então ela segue uma sequência específica e a criança ela vai fazer essa sequência toda a aula. Chega numa aula, ela vai lembrar, ela vai fazer isso, isso, isso. Próxima aula, vou repetir isso, e o professor vai adicionar novos elementos. E assim subsequentemente. A todo instante, estimulação da memória, lembra disso. Ela vai fazer as sequências e vai repeti-las e vai adicionar novos elementos e vai repeti-las e vai adicionar novos elementos. Ok? Se atentaram bem para isso? E agora outro ponto legal que eu gostaria de trazer é a yoga ela é uma ciência milenar. Lembra disso? E como ciência milenar, ela possui mecanismos de funcionamento. E esses mecanismos de funcionamento, por que acontece? Muitas vezes a pessoa ela pratica yoga, se sente bem, sente vontade de voltar, mas ela não faz a menor ideia do que significa aquilo por detrás de tudo. Às vezes nem o professor ele tem muita ideia disso. E eu estou trazendo aqui para vocês agora os mecanismos de funcionamento da yoga. Então, para falar desses mecanismos, a gente tem que falar, inevitavelmente, dos sanskaras. O que são sanskaras? O que eles têm a ver com a nossa prática? Os sanskaras, eles fazem parte do aprendizado corporal da criança. São, assim, impressões digitais que são marcadas ao longo do corpo em forma de memória. Todo o corpo, músculo, órgãos, tudo, todo o corpo possui sanskaras que a gente retém. E o que acontece? Lembra das posturas que a gente faz? Cada postura em específico, ela convida a criança a entrar num sanskara específico, ou seja, numa tensão, numa memória específica, seja ela de caráter físico, seja ela de caráter emocional, mental, energético, espiritual. Olha só, a criança, pensa só, trabalhando em todos esses níveis. Imagina que riqueza para uma criança dessas, poder trabalhar em todos esses níveis. E aí é por isso que a gente fala que a yoga ela é uma terapia espiritual, ela oferece esse alimento espiritual tão carente para a gente hoje em dia. Mas além do espiritual, como eu já disse, ela oferece o alimento físico, emocional, mental, energético e tudo mais. E o melhor de tudo é que isso acontece com prazer. A gente fala que yoga é o aprendizado com prazer. Você acessar sanskaras, vou falar mais para frente uma história minha. Ó, vou dar um spoiler para vocês aqui agora. Eu vou falar sobre a história do meu quadril. O que tem a ver a história do meu quadril? Vocês vão ver mais para frente. É um aprendizado com prazer. Você acessa os sanskaras e libera aquilo, e aquilo vai te dando conforto, vai te dando um corpo mais pronto e preparado para a vida. A yoga, ela molda o seu corpo. É igual uma massa de pão. Ela abre esse corpo todo, ganha os chamados espaços corporais conscientes. Ela abre esse corpo todo e cria um corpo sólido, firme e confortável para ser trabalhado, para você alçar os seus voos no seu caminho de autoconhecimento. E para isso eu trouxe o exemplo de 2 posturas que eu gostaria que vocês se atentassem. A primeira dessas posturas de exemplo que eu trouxe se chama posturas invertidas. Mais especificamente a postura da vela que a gente vai falar. E eu vou mostrar para vocês como é a postura da vela. Eu trouxe um exemplo aqui. A postura da vela é mais ou menos desse jeito assim.
Cabeça, cervical e parte da torácica no chão. E tronco e pernas lá para o alto. Estão vendo? Isso. Essa é a postura invertida, a postura da vela. Se quiser anotar aí, ó, vela, para pesquisar melhor depois. Postura de yoga, vela. Tudo bem? E o que acontece? A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, que dificilmente um yogi consolidado, dificilmente um yogi com anos de prática, ele vai ter um déficit cognitivo. Por quê? Porque ele faz as posturas invertidas. E o que a postura invertida causa? Ela causa uma inversão do fluxo sanguíneo, ela dá um banho de nutrientes no cérebro, ela causa essa oxigenação cerebral. Então, na brincadeira, dificilmente um yogi consolidado vai ter esse déficit cognitivo, tudo por causa das posturas invertidas. Tudo bem? Segundo exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que eu falei lá atrás que eu ia dar um spoiler. Ó. Vou contar a história do meu quadril. O exemplo se chama postura do gato. E eu vou mostrar também para vocês a postura do gato, como ela é. A postura do gato ela funciona em dois momentos. Primeiro momento, inspira. Inspira, quadril para trás, abre o peito, olha para frente. Inspiração, enquanto você inspira. Lembra lá do segundo pilar básico da yoga? Sincronia dos movimentos com a respiração? Mais ou menos isso aí. E agora o segundo momento da postura do gato. Esse segundo momento é a expiração, perdão. Encaixa o quadril, espalha as escápulas lá atrás. Escápulas são aqueles ossos grandes em cima das costas e o olhar vai lá no umbigo. Entenderam? São esses dois momentos, essa movimentação do quadril para dentro e para fora. Entenderam? E aí eu vou contar agora a história do meu quadril. O que acontecia? Quando eu era adolescente, eu tinha muitas questões, passei por muitos processos, e eu tinha muitas dúvidas e medos também, como eu já disse, quando eu era criança. E eu ia armazenando toda essa tensão no meu quadril em forma de samskara. Toda essa tensão eu ia armazenando no meu quadril. Samskara, samskara, samskara. E aí o que acontecia? Eu mal tinha mobilidade no meu quadril. Eu mal conseguia sentar com perna cruzada, para vocês terem ideia. E imagina só que triste que é ter uma parte do corpo feita para ser usada e não usar. Era o meu caso. E aí, o que aconteceu? Anos depois eu fui conhecer yoga, como eu disse, em 2012. E aí eu fui convidado a trabalhar esse quadril, a ganhar esse espaço corporal consciente. Lembra sempre disso. Fui convidado a ganhar esse espaço corporal consciente. E aí foi um alívio para mim, assim, eu acessava o meu quadril e eu até em casa de brincadeira, assim, de tão aliviado que era, eu andava sozinho, acentuando o andar do meu quadril, só para ver ele em atividade, só para sentir ele trabalhando. Nossa, isso, para criança, imagina só, ela aprende a lidar com o próprio corpo, ela aprende a se reconhecer, e isso causa uma aceitação e expansão física na criança. A postura do gato para ela é sem igual, muito boa. E aí a gente entra no último ponto da nossa parte de yoga, que a gente vai falar, dar uma pincelada na física quântica. Tudo bem? Tudo muito tranquilo. A gente vai falar primeiro ponto da física quântica, são dois. O primeiro deles vai ser sobre o poder do observador. E o que a gente vai falar do poder do observador? Porque o que acontece? Dentro da física quântica tem uma coisa que ele fala assim, que o observador ele tem a capacidade de colapsar a realidade. E o que significa isso? Significa que ele tem o poder de tornar real aquilo que ele vê. Tudo aquilo que existia antes só como possibilidade, o observador torna real. Ele tem a capacidade de decidir se uma molécula de luz se portará como uma onda ou como uma partícula. Pensa só, que poder é esse? E aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor como que funciona esse poder do observador na aula prática, dentro da yoga. Como que ele funciona. Então, no primeiro momento, eu queria que vocês pensassem assim. Imagina uma sala com 5 crianças dentro, todos os elementos da yoga dispostos para serem usados, tapetinho, tudo, só que sem ninguém dentro. Sem ninguém dentro, sem ninguém por fora olhando, sem ninguém fazendo nenhum tipo de olhar para essas crianças. Imagina então como que seria a tendência dessa sala, pelo menos. Pensa só, a tendência dessa sala.
Imaginou? Então agora um segundo caso. Imagina esse segundo caso, as mesmas 5 crianças nessa sala, os materiais dispostos, e dessa vez, passando por de fora da sala, tem eu vou chamar de observador paralelo. Paralelo porque ele não tem nenhuma relação com as crianças, não conhece o lugar, estava passando de curioso e resolveu dar uma olhada lá dentro. Imagina agora qual que seria, de novo, a tendência dessa sala, pelo menos. Pensa só um pouco. Qual seria a tendência de reação dessa sala? E aí agora um terceiro cenário, terceiro e último cenário. Imagina essa mesma sala, as mesmas 5 crianças, só que dessa vez elas estão na presença de um adulto maduro. Lembra do adulto maduro? Estão na presença de um professor, de um mestre, que olha elas com atenção, que olha elas com carinho, que olha elas com intenção. Qual que seria a tendência dessa sala, hein, pessoal, que vocês imaginam? Perceberam? Entenderam um pouco melhor qual que é o poder do observador, como ele é poderoso? Pois é. Segundo ponto nosso agora, a gente vai falar sobre os mantras, ainda dentro da física quântica. A gente vai falar sobre a ação dos mantras dentro da nossa prática de yoga para crianças. E para falar sobre a ação dos mantras, eu vou citar um nome, um japonês cientista chamado, lembra? Masaru Emoto. Conhecem ele? Masaru Emoto, já ouviram falar? Masaru Emoto ele fez uma descoberta incrível. Ele descobriu que por trás de cada palavra, ou seja, que cada palavra carrega uma vibração, uma frequência, um sagrado por trás dela, seja ela uma frequência positiva, seja ela uma frequência negativa, mas ele, através dos experimentos dele, descobriu que toda palavra carrega essa energia por detrás. E aí, quando a gente fala de mantras, sempre vão ser energias boas, principalmente quando feita na língua hindu, que é uma língua mais antiga, uma língua mais completa. E aí, qual a relação disso com as nossas aulas? Toda relação. Porque a criança ela não vai sair do dia dela de qualquer jeito e ser jogada numa sala, vamos lá, vamos fazer postura, vamos trabalhar, sanskaras, pá, pá, pá. Não, nada disso. A criança ela vai primeiro chegar na sala e ela vai aprender a fazer os mantras. Ela vai aprender a fazer, por exemplo, o mantra Om. Imagina só. Imagina só, essa criança vai aprender a fazer o mantra Om. Ela vai aprender, por exemplo, a fazer o mantra Om Namah Shivaya, por exemplo. E aí isso vai criar a harmonia perfeita para que ela inicie a aula. A harmonia perfeita no seu campo, na sua mente, no seu corpo, tudo. Por quê? Porque as palavras carregam vibração. Então, enquanto vibra esse Om, todo aquele campo e todo aquele espaço vai vibrando em consequência, em reflexo a esse Om. E aí ela está preparadíssima para iniciar a aula dela. E da mesma forma, na hora de sair, trabalhou várias questões, super trabalhou, na hora de sair, joga de qualquer jeito para fora pro dia? Também não. Vamos fazer os mantras na hora de sair, causando aquela harmonia para deixar ela bem de volta para a vida dela. Isso é sensacional, lembrem disso, os mantras e Masaru Emoto. Pesquisa aí o trabalho desse Masaru Emoto, que é muito válido. Beleza, pessoal? Bom, terminamos nossa primeira parte, que é sobre yoga, e vamos dar início à segunda parte, que vou falar um pouquinho mais sobre as mandalas. A gente vai falar aqui sobre, novamente, mecanismos de funcionamento das mandalas, como que ela age na criança, e por que ela age na criança, e por que a gente faz as mandalas. E para dar início, eu queria falar que mandala e yoga são 2 trabalhos altamente complementares. Altamente complementares, porque enquanto a yoga funciona emergindo questões, tudo aquilo que de algum motivo, por algum motivo, de algum modo, ficou sem ser trabalhado, ele ganha um fim quando a criança faz o trabalho da mandala. Porque a gente fala que a mandala é um trabalho integrativo, então ele pega aquilo que está suspenso no campo da criança, seja um pensamento, seja uma emoção, seja uma dor física, um incômodo,
integra, dá um fim para aquilo, entendeu? E aí eu falo também que as mandalas, elas são um organizador do psiquismo. O que acontece? Eles organizam o psiquismo. E a imagem que eu gosto de passar para vocês é assim: imagina como se a criança ela tivesse um pequeno armário interno dentro dela, um pequeno armário interno cheio de elementos dentro, repleto de elementos. E à medida que a gente faz a yoga, e à medida que a gente faz a mandala, o que acontece? A gente vai tirando um a um esses elementos desse pequeno armário interno da criança, tirando um por um. E à medida que a gente vai progredindo e evoluindo, a gente vai recolocar esses elementos de volta no armário da criança, só que agora de uma forma organizada, de uma forma lógica, de uma forma confortável para essa criança. Então, nesse sentido, a mandala organiza o psiquismo. Ela entra junto com o trabalho de yoga de maneira perfeita. E para dar continuidade sobre as mandalas, vou fazer um breve histórico. Queria aqui falar então de Jung. Jung, depois que ele entrou num caminho mais espiritual, analítico, vamos dizer assim, da psicologia, ele se deparou com as mandalas, ou melhor, Jung se deparou com a importância das formas circulares. Ele percebeu que as formas circulares existiam nas diversas culturas, em diversos tempos. Jung percebeu que isso existia nos desenhos, nas danças, nas construções e até mesmo na própria natureza. Vemos aí sol, lua, vemos aí o nosso olho, nosso olhar, tudo isso carrega formas circulares. E ele percebeu que aquilo tinha muito sentido e que trazia muita profundidade por trás. E aí ele começou a realizar as mandalas dele, começou a fazer as mandalas. Muito importante isso. Jung, ele saiu da teoria e botou na prática. E melhor ainda, botou na prática pessoal. Ele trouxe para a prática dele, para a vida dele, o trabalho das mandalas. E ele realizava uma série de mandalas, depois deixava disposto para quem tivesse curiosidade acessar em seus livros, conhecer um pouco mais do trabalho. Então ele foi um dos responsáveis por trazer esse conceito de mandala para o Ocidente. No Oriente ele já existia dessa maneira que eu acabei de dizer. Ok? Esse é o breve histórico que eu gostaria de fazer. E agora eu queria ler um pequeno parágrafo de um planejamento que eu fiz sobre aula de mandala para crianças. Um pequeno parágrafo que vai falar sobre o valor psicológico e educacional das mandalas para as crianças. Tudo bem? Então, começa mais ou menos assim. Presta bastante atenção que a gente vai detalhar alguns pontos desse parágrafo depois. A oficina de mandala é um ótimo momento lúdico, meditativo e terapêutico para qualquer pessoa, principalmente a criança. Envolvendo cores e possibilidades de arte, está bastante ligada a essa forma de expressão. Trabalhando em cada uma delas, lembra o ser artístico que guardamos. Ao realizar movimentos de expressão ligados à vida, o que a criança coloca dentro de uma mandala pode dizer muito do momento em que ela está passando. A mandala, no entanto, não está necessariamente presa a interpretações. Seu mais alto valor é o de possibilitar a quem a constrói se identificar como ser atuante. Lembra aí do adulto maduro que eu falei? Pois então, a partir do seu valor criativo e integrativo, unidos em si, dispõe ao indivíduo suas mais altas possibilidades de expressão no mundo. Muito bonito isso, né? Eu particularmente acho muito bonito. E dentro desse parágrafo, o que eu falei? Eu falei sobre o ser artístico. Mas o ser artístico aqui, a gente vai fazer um contraponto, olha só, entre o valor criativo e o valor estético. A mandala ela não tem essa necessidade de valor estético, a mandala preza pela criação. E é nesse sentido que eu falo de ser artístico, de expressão do que tem dentro de você, de acessar o ser artístico dentro de si, porque todo mundo carrega esse ponto artístico dentro de si. Por exemplo, olha só, todo mundo se emociona ao ver uma bela obra de arte, porque sente o reflexo daquilo dentro de si. Entenderam?
E aí pensando só, como iniciar uma mandala? Você pode iniciar uma mandala de qualquer jeito? Pode, não tem problema. Mas a mandala, ela é um objeto sagrado, ela é algo que remete a ciclos de vida. A mandala te ajuda a completar ciclos de vida. Dessa forma, não vale a pena entrar de qualquer jeito numa mandala. Nós vamos, por exemplo, fazer o que a gente fez no início da palestra de hoje. Fechar um pouco os olhos, levar a atenção na respiração, se assentar, se centrar. E aí você entra em contato com o sentido dentro de você. A todo instante a gente vai estar fazendo um paralelo entre pensar e sentir na mandala. Pensar e sentir. E aí, por esse sentido que a mandala ela possui um caráter terapêutico. Ela é um trabalho curativo, porque entra em contato com as sensações, entra em contato com o sentido e com o significado de tudo aquilo. E mais uma vez, eu gosto de bater nessa tecla. É simples, não precisa ser rebuscado, não tem essa necessidade de valor estético. A gente brinca que o simples ele é profundo, compreenderam? E o último ponto que eu queria falar sobre a mandala para vocês, rapidinho, é que a mandala é um trabalho único. Porque você pode ter anos de mandala, você pode ter desenvolvido diversos mandalas ao longo da sua vida, mas você vai ter certeza que cada início e fim de mandala é único. Por quê? Porque você está um a cada instante, você é uma criança, ela é uma a cada instante. Nossa, ainda mais a criança, ela está uma a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a criança é uma. Então o trabalho da mandala para ela, nossa, ele é muito rico mesmo. E em complemento com a yoga, então, nem se fala, pessoal. Eu acho que vocês deveriam pensar muito bem a respeito disso. E aí eu vou finalizar, infelizmente, nossa palestra hoje. Gostaria de ficar aqui falando por horas para vocês, compartilhando meus insights, compartilhando minhas ideias, mas eu vou ter que finalizar essa palestra agora. E eu queria, assim, espero realmente que vocês tenham compreendido o que eu trouxe, que tenham podido aproveitar tudo que eu trouxe. E pega aquilo, pega as questões que você anotou aí do lado e leva para mim no meu Instagram, Almas Irmãs. Leva lá. Como eu já disse, vai ser um prazer interagir com vocês, tudo bem? Então gostaria aqui nesse momento de agradecer sempre agradecendo aos organizadores, todos os responsáveis por esse congresso que me possibilitaram estar aqui, todos vocês que me fizeram estar aqui, que estão presentes aí na minha palestra, ok? E eu espero, pessoal, que a gente possa se ver em breve. Muito obrigado e namastê.